Noite. Olá, boa noite. Vamos esperar o pessoal um pouquinho para ver se entra alguém aí. Ou vamos dar início. Dá pra gente ir iniciando, né? Então, tá Vai bom. ficar gravado e depois a pessoa pode ouvir lá, senão a gente tem muito pouco tempo, né? Bastante assunto e pouco tempo. Então o Verdade. pessoal vai entrando. Bom, gente, então é o seguinte: nós recebemos pedidos para falar sobre um assunto, sobre o luto. Então a gente trouxe esse assunto a pedido de uma amiga, tá? Pediu para a gente falar sobre o assunto, então a gente vai começar a entrar um pouco mais nesse assunto e conforme a gente for desenrolando aqui, a gente vai trazendo mais coisas para mais entendimentos sobre esse assunto, que é muito importante, é muito interessante e eu acredito que vai trazer muito benefício para muita gente, né, Rafa? Com certeza. É um assunto, né, que é delicado e ao mesmo tempo muito importante. Então a gente vai falar de uma questão que todo mundo sabe, mas poucas pessoas se aprofundam para compreender e entender o que acontece. Né? A gente vai falar de luto, né? Que é a morte, que é o desencarne, que é uma coisa natural. A realidade é essa, a realidade do universo, né? É natural, todo mundo vai passar um dia, todo mundo sabe disso. E aí o que acontece? É a certeza que a gente tem, né, Rafa, quando a gente nasce, que a gente vai desencarnar também. É as Pois duas é. certezas que a gente tem. Então, isso é uma realidade do universo e é natural. Quem for contra esse fluxo natural da vida, que vai chegar a um ponto do desencarne, vai ter sofrimento, né? E esse sofrimento muitas vezes é por falta de conhecimento. Conhecimento em que sentido? Porque ninguém quer saber o que acontece depois. Ninguém quer saber, ninguém está preparado. Aí fala assim que ninguém está preparado. Não é que ninguém esteja preparado, as pessoas ao longo do tempo, criaram-se muitas crenças, criaram-se muitos boatos, né, do que acontece depois da morte, né, depois do desencarne. E aí cria-se uma situação para quê? Para as pessoas não irem de atrás, não estudar, não saber o que acontece. E isso traz uma consequência na vida, no aqui e agora, enorme, que é uma coisa que paralisa a vida das pessoas. Paralisa a nossa evolução. E aí o que acontece? Como que o universo reage quando a gente paralisa? Ele arruma meios da gente continuar andando. E um desses meios é o sofrimento. Para a gente parar com esse sofrimento, a gente deve fazer o quê? Seguir o fluxo natural e entender o que acontece. Né? Começar a procurar, a buscar esse conhecimento de qual é a realidade última que o universo nos oferece em relação à vida, em relação ao desencarne, né? A relação à chamada morte. O que é essa morte? Né? Que as pessoas não estão preparadas para saber. E aí que é o detalhe, né? Porque o sofrimento é a falta desse conhecimento que vem depois. E a gente vai tentar trazer aqui um pouquinho, expandir a nossa consciência do que vem depois. E aí a gente começa com o seguinte: o universo, ele vamos dizer assim, que ele é meio obediente nosso. Eu escuto muitas pessoas falar assim: ah, eu não acredito, só acredito vendo. Só que o universo é o seguinte:
Se você não acredita, ele não vai te mostrar, ele não vai te dar. Ele vai te respeitar, porque é assim que ele funciona. E aí o que acontece? O universo vai te mostrar a partir do momento que você acredita em algo. Então, se eu acredito que há vida depois da morte, o universo vai começar a me mostrar. Só que aí eu tenho que ter a coragem, né, de se aprofundar nisso. E aí vai acontecer um monte de coisas. Vai dar medo, vai dar dúvida, mas a gente tem que persistir e procurar saber que as coisas ao longo do tempo, elas vão ser esclarecidas, ela vai se esclarecer. Então, assim, se eu acredito que existe vida, eu vou estudar, eu vou de atrás, eu vou buscar. Se eu não acredito, eu vou paralisar, que é o que a gente falou no começo. Vai ficar paralisado, estagnado. Então, como que a gente buscou o conhecimento e está podendo trazer aqui para vocês, né, para começar a expandir a consciência e entender um pouco. O universo, né, que a gente vive, ele tem faixas vibratórias. E aí a gente vai ter que usar um pouco da nossa imaginação. Como que isso funciona? Nós estamos numa faixa vibratória, tá, que chama-se terceira dimensão. Tá? Aí a gente já começa a entrar um pouco mais na ciência. A ciência explica muito essas coisas. Então a gente, corpo físico, coisas materiais que a gente pega, terceira dimensão. Aí existe a quarta, a quinta, a sexta, a sétima e por aí vai. Ó, só da gente entender isso, né, já dá um bom entendimento do universo. E dentro disso, o que acontece? O que é a chamada morte? Pô, nós falamos nos começos das nossas lives lá, tá tudo registrado, só entrar lá no Instagram do Caminho dos Sentimentos, tá todas lá, que a gente é espírito. Se a gente é espírito, a gente não é um corpo físico, né? A gente está num corpo físico. É totalmente diferente. E o que Nosso corpo é só um transporte, né, Rafa? E o que é o chamado morte? É isso, a gente deixa de ter um corpo físico, né? Deixa de viver na terceira dimensão, para ir viver na quarta dimensão com outro corpo, né, relacionado àquela dimensão, que a gente chama de corpo astral. E a gente vai trazer mais detalhes sobre isso, mas a gente tem 7 corpos energéticos. 7. Existe uma sabedoria popular, né? As 7 vidas. Por que existe isso, gente? É um começo de um longo estudo aprofundado. É real, a gente tem 7 corpos, que as pessoas, ao longo da história, deram o nome de 7 vidas. Ok, tá tudo certo. Só que foram um entendimento delas. Só que hoje a gente já se aprofundou um pouquinho mais e a gente tem essa noção que existe 7 dimensões e cada dimensão do universo a gente tem um corpo para viver nela. Hoje, aqui, agora, a gente está na terceira. Quando a gente morrer, desencarnar, a vida continua, a gente vai para a quarta dimensão. Simples assim. Porém, para a gente entender, é bem complexo. Mas a gente tem que fazer o quê? Estudar, se aprofundar, né? E aí a gente começa a entender as coisas como elas funcionam. Principalmente perder o medo, né, Rafa? Porque a grande maioria tem medo. O medo paralisa, né? O medo trava, para o fluxo, né? E o medo, já que a gente entrou nesse medo, né? O que acontece? Quando a pessoa tem medo da morte, tem medo do que vem depois, por incrível que pareça, ela começa a prejudicar o aqui e agora. Porque
criam-se crenças e as pessoas vivem baseadas naquelas crenças. E é assim, ah, morreu, acaba tudo. Cara, isso é uma crença terrível. Por quê? Porque as pessoas começam a pensar da seguinte maneira: ah, se morreu, acaba tudo, eu vou aproveitar a vida aqui e vou extrapolar. E aí começa a extrapolar de um jeito que não é muito legal, né? Começa a criar dívidas com o universo, não é dívidas aqui no ambiente físico, é dívidas com o universo, tá? Por falta de conhecimento. Só que é aquela história, criou dívida, vai ter que pagar, uma hora vai pagar. Né? É o que a gente fala criando seu karma, né, Rafa? Tá? A gente dá o nome isso de karma. Né? São karmas que a gente cria. O que é karmas para o universo? São dívidas que a gente vai ter que pagar. Uma hora ou outra a conta chega. Então, e as pessoas vivem baseado nessas crenças e começam a fazer um monte de besteira no aqui e agora que vai complicar a vida dela depois. Por isso é importante a gente estar trazendo esse esclarecimento. Para as pessoas começarem a pôr a mão na consciência, que a vida, ela é eterna. Só que a vida eterna é do espírito, não do corpo físico. A gente tem que estar muito claro com esse conhecimento. Então, no começo a gente falou, a gente é um espírito. Então, tudo que a gente fizer, todas as nossas atitudes, vai para a conta do espírito. Se não paga nessa vida, vai pagar na outra dimensão. Se não paga no aqui e agora, vai pagar depois. É dívida. Isso não quer dizer, né, que não dá para viver. É óbvio que dá. Viva a vida, curta a vida, seja feliz, seja alegre, porque assim, a evolução depende disso, da gente fazer tudo que a gente quer. Só que lembrando, analisando, tudo que a gente fizer tem uma consequência. Você é livre para fazer o que se quiser. É aquela história. Você é livre para plantar. A plantação, ela é uma escolha, mas a colheita ela é obrigatória. Então, com certeza. E aí, não é só nessa vida, não é só nessa dimensão, vai para outra também. A gente não é um corpo físico, a gente é um espírito. Né? Então, a gente tem que ter essa ciência. Outra coisa, você morre, desencarna do mesmo jeito que você está aqui agora. Então, se nessa vida você não fez nada, não evoluiu, não cresceu, não estudou, não angariou mais conhecimento, você parte do mesmo jeito. Entende? Vai ter que voltar de novo para continuar a evolução. Por isso é importante a gente pôr isso na cabeça. A gente tem que estudar sempre. E uma coisa interessante, quando você estuda a questão espiritual, tá? Conhecimento espiritual, você aplica aqui na matéria. Você aplica aqui. Quando você fica focado só na matéria, que a gente chama de materialista, você não consegue pôr esse conhecimento do lado espiritual. E aí você fica numa balança desequilibrada. E aí o que acontece? As pessoas não conseguem, muitas vezes, crescer, prosperar, e fica focado só na matéria aqui. Se ela pegasse e estudasse o conhecimento espiritual, tá? Quando a gente fala espiritual, é um conhecimento que serve para o universo inteiro. E aplicasse aqui na matéria, ela ia prosperar, ela ia crescer, ela ia... A mesma coisa, só que com um olhar diferente. Essa é a vantagem. Né? Então, quando a gente estuda os conhecimentos espirituais, a gente aplica aqui na matéria. Agora, quando a gente fica só focado na matéria, a gente não consegue colocar esse conhecimento do lado espiritual. E esse estudo, essas práticas, né, Rafa, que a gente faz dia a dia, vai trazendo uma sabedoria espiritual maravilhosa para a gente, né? Então a gente já começou. Aonde que a gente começa o estudo espiritual? Autoconhecimento. Autoconhecimento. Sabe que você é um espírito, sabe que você tem um poder mental enorme. Tudo
tudo que você pensa, você cria, né? Tudo que você pensa, você cria para a tua própria vida. Tudo as tuas ações, todos os teus atos vêm em função do seu pensamento, tudo. Então, você tem que saber disso, porque a conta do que a gente faz aqui, ela chega. A gente não pode fechar os olhos para isso. Né? Mas vamos lá. Então, dentro dessas questões, o que acontece? As pessoas que estão aqui na matéria, né, e aí perde um ente querido, né, desencarna alguém próximo, a gente vê muito sofrimento, muito desespero, né, porque acha, olha uma crença aqui, ó, porque acha que a pessoa não existe mais. Então, aí já começa algo de sofrimento, porque vai contra a natureza do universo. O espírito é eterno. Ponha isso na cabeça. Não é de Varde essas frases. Não é por acaso que existe esse conhecimento popular. Se a vida é eterna, ela é eterna, para sempre. Agora, o que acontece isso, aí a gente vai descobrir estudando. Então, se a pessoa que fica aqui, tem um ente querido lá que partiu, né, que desencarnou, foi para outra dimensão, viver num outro corpo que é natural. E a pessoa que fica aqui sofrendo, achando, porque acha que ela não existe mais. Esse é o detalhe. Né? Então, por que as pessoas sofrem? Falta de conhecimento. Esse é um detalhe importantíssimo. Daí o que acontece? Muitas vezes paralisa a vida das pessoas aqui. Né? Ficam, aí que a gente deu até o nome do tema, luto, né? Ficam com o luto eterno. Porque foi o que não aconteceu, foi o que aconteceu naquela situação do meu pai, né, Rafa? Você lembra bem. Tanto prejudicou ele do outro lado, quanto aqui também, porque automaticamente minha mãe parou de fluir, né? Então, você lembra? O que acontece? Você lembra bem disso, né? Quando as pessoas estão presas, né, nesses conceitos só materialistas, né, paralisa a vida das pessoas. Uns não querem mais trabalhar, outros não querem mais relacionamento nenhum. Esses são poucos exemplos que a gente conhece, fora os outros que tem por aí. Né? A gente fala o seguinte, você pode curtir o luto, faz parte a gente ficar triste, faz parte a gente ficar com saudade, é normal. Agora, o que não pode é ter sofrimento. Aquele sofrimento que paralisa as pessoas. Isso aí é contra a natureza do universo. Aí não tem como. E por falta de conhecimento, porque as pessoas, se elas quisessem, né, ter contato com o mundo espiritual, elas podem, qualquer um pode. O que a gente está trazendo aqui, ó, é libertador. As pessoas não têm... A gente fala assim porque a gente convive com pessoas materialistas e a gente tem o conhecimento do que acontece. E é libertador você saber que no universo existe muito mais do que a gente pode sequer imaginar. E aí assim, não é porque as pessoas não acreditam que não existe. Vamos lá, por que eu estou trazendo esse conhecimento? Porque eu tenho interesse e eu quero saber essas coisas. O universo me trouxe. Quando ele me trouxe, eu descobri que existe um outro universo, uma outra dimensão. A vida continua e eu quero entender como que a vida continua. Sem medo, sem preconceito, sem tabu, sem nada. Quando você quer, o universo vai te dar. Né? E por que muitas pessoas não conseguem ver, não conseguem sentir o outro lado? Pelo que a gente já falou lá.
porque não acreditam, né? E quando você acredita, você não desenvolve, por medo. Tem muita gente que quer, mas tem um medo tremendo, também não desenvolve. Lembra Uns do já nascem seguinte, com algumas habilidades, né, Rafa, que já é uma sensibilidade maior, e todos conseguem fazer isso, através dos estudos, através das buscas, é o querer fazer, é o querer encontrar a resposta. então, A gente entra nessa de, porque muita coisa acontece com muita gente por aí, dentro disso que a gente está falando aqui, e as pessoas não conseguem entender o porquê. Muitas vezes vem para nós em forma de um sonho, só que as pessoas estão tão despreparadas que não conseguem detectar isso, não conseguem sentir o que está acontecendo. É quando você começa a estudar, você começa a ver a sua história, o seu histórico, as coisas acontecendo, tudo se encaixando ali dentro daquilo que você está vivenciando, é mágico. Às vezes você fala, gente, será que eu estou vivendo isso mesmo? É real isso? É real, gente, é real. E a gente é prova viva disso, do que a gente está falando aqui. Né, Rafa? Pode nós temos que continuar perceber aí, eu me empolguei. nós temos que perceber o seguinte, o universo é sabedoria pura. É sabedoria pura. Ele não vai dar algo para quem não consegue, me fugiu, para quem não consegue dominar aquilo. Ele é assim, ele não vai te dar algo que você não consegue compreender. Então ele vai te dando aos pouquinhos, né? Então, mas existe uma participação nossa que é o querer. Nós temos que querer. Quando a gente quer, o universo dá. Dá aos poucos, conforme a gente vai entendendo. Conforme a gente vai entendendo, ele vai nos dando o conhecimento, vai nos dando as clarezas, vai esclarecendo a gente, né? E conforme a gente vai buscando isso, que nem a Sol falou, você tem estudos, então você pega lá, tá cheio de livros por aí para a gente estudar isso. A gente tem nomes para isso, não é à toa isso, não é por acaso, ninguém vai perder o tempo trabalhando em cima disso se não for uma realidade, né? E aí tem uma coisa muito interessante que a gente tem que saber e importante. Quando a gente for buscar as coisas espirituais para a gente ter conhecimento, a gente tem que fazer uma coisa que a gente vive falando aqui: se conectar com o universo. Se conecta com o universo. Eu, né, estou tendo a oportunidade, a Sol está tendo a oportunidade de passar conhecimento para vocês. Ouçam conhecimento, mas pergunta para o universo se isso é real ou não. Se conecta com o universo. Para quê? Para que a Busca a gente não resposta, né, consiga... Rafa? Porque a gente só quer despertar o sentir, o pensar de cada um, essa curiosidade de procurar, de encontrar o que precisa ser encontrado. Porque, como a gente falou, cada um tem uma visão e um jeito de explicar as coisas, e isso é válido. Isso é válido. Mas para a pessoa saber se aquilo é real ou não, se conecta com o universo. Te garanto que ele vai dar um jeito de mostrar para você se aquilo é ou não é. Então, a gente se aprofunda nesse conhecimento dessa forma. E por que a gente trouxe o autoconhecimento lá atrás? Para isso, para a gente limpar nossas crenças, limpar nossas emoções, a gente ficar com a mente livre de tudo quanto é crença, trauma, bloqueio, tabu, para ter essa conexão, né? E para poder expandir. Expande, cresce, viaja longe mesmo. É assim que funciona. E é imaginação. Põe imaginação na coisa. Entende? E o universo, aos poucos, conforme o seu querer, né, a sua abertura, vai te dar, vai te mostrar. Porque o universo é sabedoria pura. Então, dentro dessas questões que a gente vem trazendo, ó, a Sol dá a opinião dela, eu dou a minha opinião, assim, do que a gente entende. Mas, no fundo, é a mesma coisa.
Só para vocês entenderem o que acontece. Tudo que eu falo soa diferente. Soa diferente. Porque ela explica de um jeito, eu explico de outro. Mas quando chega na profundidade, é a mesma coisa. Entende? Então cada um tem um jeitinho de explicar. E cada um tem um jeito de entender. Onde que está a diferença da gente ver a realidade da não realidade? Quando a gente se conecta com o universo. A gente fala universo, mas você pode falar Deus, você pode falar Criador. Para ele não importa o nome. Eu gosto de falar universo. Então, quando você se conecta, ele vai te mostrar, né? E a gente está tendo a oportunidade de esclarecer um pouco do que a gente já aprendeu. Porque conforme a gente vai aprendendo, evoluindo, não é bem essa palavra, mas ela encaixa bem. A gente sente uma necessidade de compartilhar as coisas, de doar, que é impressionante. Né? Porque o universo é assim. Então, quanto mais conectado a gente está com o universo, mais vontade de compartilhar, de doar as coisas a gente tem. Então, a gente doa o tempo, a gente doa o conhecimento que a gente aprendeu. Por quê? É dessa forma que o universo funciona. Né? E esses esclarecimentos que a gente traz é porque chegou um ponto que todo mundo vai ter que saber. Todo mundo vai ter que ter esse conhecimento. Por quê? Porque é natural. É natural. É natural conversar com a quarta dimensão? É super natural. Por que então tem tanta gente que não consegue? A gente já falou, cheio de crenças, preconceitos e tabus. Né? Então, como é que a gente conversa com o outro lado? Existe a gente chama de faculdade. Né? Se a gente for procurar nos estudos, é faculdade. Chama-se mediunidade. Mediunidade, né? O que é a mediunidade? É um ponto, né, que a gente desenvolve, né, na nossa mente, né, que a gente consegue acessar a outra dimensão. É natural isso? Sim, super natural. Tá, e quem não consegue? De novo, preconceitos, crenças e tabus. Por que é natural? A Sol já deu a resposta pra gente. Tem gente que já nasce com isso. Não aprendeu, não desenvolveu, já nasceu com isso. E o universo é infinito. Ele pode tudo. Então, não se limita a um planeta, a uma matéria só. O universo é infinito. Por que ele é infinito? Entende? Porque não tem como a gente compreender o que é ser infinito. Então, tudo que acontece é porque o universo permite. O universo permite isso. Se a gente põe isso na cabeça, se a gente entendeu que pode tudo, então pode tudo. E tudo tem umas regrinhas, tudo tem umas leis, né, que a gente vai seguindo ao longo da nossa jornada evolutiva. Então, quando a gente tem essa mediunidade mais aguçada, mais sensível, né, a gente consegue ver a quarta dimensão de uma forma totalmente diferente, né? Bem mais realista do que outros. E está tudo certo. Não é porque um consegue ver que o outro não vê que não existe. Isso é preconceito. E tem também aquela situação que muitas vezes muitos pais passam por isso, que a gente pode trazer aqui, que assim, às vezes tem uma criança, eu falo porque muita coisa acontece e a gente sabe como funciona. Ela vira para o pai e fala, pai, mãe, eu tô brincando com meu amigo. Ou outras pessoas também, em outras situações, consegue ver um outro ser. E entra naquela, às vezes a mãe fala, nossa, a criança tá meio, né, tá tão sozinha que tá vendo outra pessoa ali, outra criança, e na realidade não é isso, gente. Muitas vezes já é um mentor que tá por ali,
é um ser que já vem ali acompanhando aquela criança. E a gente fala porque isso acontece o tempo inteiro. E às vezes você vai fazer uma foto, ou vai estar ali no meio dos amigos, você visualiza uma pessoa. Ah, peraí, vamos, tal. A pessoa está aqui. As outras pessoas olham assustadas. Nossa, mas você tá doida? Não tem ninguém aí. Ninguém tá vendo, mas a gente muitas vezes está visualizando um outro ser ali. Então, tudo isso, gente, é natural. É natural de quem já vem com isso de berço, de criança, já traz isso do outro lado. E às vezes é tido uma criança como uma criança normal, porque brinca com outro ser, não é normal. Tá tudo certo. É uma conexão diferente, é uma sensibilidade maior dentro dessa espiritualidade que às vezes fica confusa para muita gente. Mas não existe essa confusão. Confusão é a gente que cria por causa dessas crenças. Em vez das pessoas buscarem alternativa, buscarem descobrir o que está acontecendo, elas já travam na primeira pegada, né? No primeiro momento do desconhecido, do que vai tirar do conforto, do que elas acreditam, elas paralisam, mas elas estão, muitas vezes, paralisando algo natural. Vai chegar um momento em que todo mundo vai saber sobre isso, vai sentir isso, porque é natural, é evolução, isso é ser evolutivo, entende? A evolução não é do corpo físico, como as pessoas pensam, a evolução é do nosso espírito. E quanto mais a gente vai evoluindo, né, mais coisas novas vão aparecendo. Não é só questão de tecnologia que evolui. Isso aí é muito pouco perto do que o universo pode oferecer, né? Então, a verdadeira evolução é do espírito. O corpo físico é um meio para a gente evoluir. E no universo existem infinitas formas de evoluir. E a gente vai ficar paralisado só na nossa matéria, só na nossa dimensão? Não faz sentido se a gente parar para analisar. Então a gente tem que buscar mais conhecimento. O universo vai dar. Ele vai dar. Por quê? Porque é natural evoluir, né? Então, muitas vezes a gente não busca as coisas pelo medo de coisas que a gente ouviu quando era criança, quando coisas dos avós que não entendiam, né? Quanta gente que vê o outro lado não entende e fala, né? Vê a quarta dimensão, né? Vê seres que não existem por aqui, fala, todo mundo, tá louco, é isso e aquilo, beleza. Porque cada um acredita por naquilo isso que quer. Os manicômios, os hospícios anda cheio, né, Rafa? E nem todo mundo que está lá é realmente louco. Por quê? Porque não tem conhecimento. Não teve oportunidade, às vezes, ou a gente não entende muito bem o porquê. Não conseguiu alcançar o entendimento disso tudo. Na verdade, é o seguinte, é falta de estudo. As pessoas vêm, é aquela história, a pessoa, igual você falou, vem a criança pronta já tem um pouquinho de mediunidade aberta. Mas daí o pai trava daqui, a mãe bloqueia de lá, o filho não estuda. Por quê? Porque a gente tem que estudar para ter conhecimento, tá? Para a gente aprender a dominar. É domínio. Domínio dos pensamentos, domínio dos sentimentos, domínio das nossas emoções. A gente vive falando isso, por quê? Porque isso é de fundamental importância. E aí, quando as pessoas não controlam, muitas vezes, escapa, né? Aflora demais, e aí não consegue dominar. Mas, para o universo, tudo tem um porquê, né? Então, para ele faz todo sentido. A gente que não entende, mas faz sentido para ele. Por que aquilo aconteceu? Olha,
eu sempre escutei uma frase seguinte: não tem uma folha, né, que cai no chão sem a permissão do universo. Né? Não tem uma folha que cai no chão sem a permissão de Deus. Eu acredito nisso. Então, tudo que acontece é porque Deus permite. É porque o universo permite. Então, tá tudo certo. Né? Se um faz isso, se outro faz aquilo. E qual que é o papel da gente? Estudar, aprender, tá? Para quê? Para que a gente faça a nossa parte. Porque o universo é assim, ele nos concedeu, tá? Ele nos concedeu o livre arbítrio. O que é isso? A gente pode plantar o que a gente quiser, mas a gente vai colher. A plantação a gente escolhe, mas a colheita ela é obrigatória. Então, tudo que a gente faz, o universo permite. Porque se ele não permitir alguma coisa, a gente não vai conseguir fazer. É impossível. Não tem como. Entende? Nós temos um livre-arbítrio enorme, mas ele tem limites. Então, tudo que acontece, existe uma razão de ser. E qual que é o nosso papel? Buscar isso, buscar entender como é que funciona isso. É que a gente está falando, né? A gente vai voltar lá. Existe a parte do luto lá? É normal ficar triste? É. É normal sentir saudade? É. Agora, é normal ter sofrimento? Não. Sofrimento não é normal. É falta de conhecimento, é falta de querer saber, né? É cheio de crenças, é cheio de ideias que vão contra. É aí que surge os medos, né, Rafa, da dita morte, que para muitos é o fim. Então, além do fim, ainda é aí que não dá para entender, ó. É só raciocinar. Vamos aprender a raciocinar. As pessoas falam assim, ó, morreu, acaba tudo. Beleza. Daqui a pouco você ouve da mesma pessoa que morreu, descansa em paz eternamente. Gente, não faz sentido. Olha só o quão a gente está num automático que a gente não pensa o que a gente mesmo fala. Ou acaba tudo, ou descansa eternamente. Um dos dois. Então é só basta a gente começar a raciocinar um pouquinho. Né? E aí, se você for conversar mais, ainda é capaz de falar que a vida é eterna. Então, isso, né, essas frases, essas crenças, as pessoas têm na ponta da língua, mas é num automático, sem conexão com o universo, sem conexão com Deus, e aí fica solta essas palavras. Porque se você se aprofundar, você vai entender o que a gente vem explicando, até que existe vida depois e ponto. Você vai entender isso, é só você se aprofundar, não tem saída, porque é coisas naturais. Né? Agora, as crenças, as ilusões é aquilo, morreu, acaba tudo. Descanso interno, descanso em paz. Gente, não é bem assim que funciona o universo. Não sou eu que estou dizendo, não é só o que está dizendo. A gente não tem interesse de inventar nada aqui. Mas se buscar, vai chegar na mesma conclusão. E sabe o que acontece? Uma coisa maravilhosa, liberdade. Você tem uma libertação, né, da tua mente que é incrível para tudo daí. As pessoas não entendem que quando a gente tem conhecimento espiritual, a gente tem liberdade material. Porque você entende como é que funcionam as regrinhas do universo. Entende? E aí que a gente chega num ponto do seguinte: por que existe tanta crença? Por que existe tanto preconceito para paralisar as pessoas? Isso é domínio, é manipulação. Como é que você vai manipular alguém que entendeu que não existe morte? Que a vida é eterna? Como é que uma pessoa vai pôr medo? Entendeu? Vou dar um exemplo. Vou te matar. Beleza, me mata então. É vida eterna, vou viver na outra dimensão. Então, vocês estão entendendo que as crenças, né, esses preconceitos, esses medos são colocados nas pessoas por alguém que quer manipular, que quer o poder sobre isso? Porque não faz
faz sentido quando você tem conhecimento espiritual ficar preso a esses dogmas. Você não fica mais preso. Por isso, existe essa dificuldade, essa resistência de passar esse conhecimento. Porque é libertador. Isso é libertador. Então, quando E as você pessoas, tem... uma coisa que as pessoas também não têm consciência, né, Rafa? É que o sofrimento dos encarnados também causa sofrimento do outro lado e dá uma certa, vamos dizer assim, um certo atraso também na evolução do outro. Até esse entendimento chegar e essa energia começar a fluir de novo. Esse luto permanente, às vezes, não é só prejudicial aqui. Então, isso que você falou funciona assim. A gente está na terceira dimensão. Quando a gente desencarna ou morre, a gente vai para a quarta dimensão, certo? Na quarta dimensão, existe planetas, existe igual tem aqui, igualzinho, só que é numa outra vibração. É só isso, só Mais muda a rápida, né? faixa vibratória. É como se a gente fosse assim, ó. Na terceira dimensão, é como se a gente fosse uma televisão. Imagina uma televisão. A gente está no canal 3. Olha lá, a gente está no canal 3, matéria. A gente não enxerga o 4, canal 4, se a gente não trocar de canal. Então, quando você gira o botão, pula para o 4. O que você acabou fazendo com a televisão? Você mudou a frequência do canal. Frequência vibratória. Isso é ciência, física, coisa simples. O universo, ele é a ciência pura. Só que as pessoas não querem enxergar isso. Então, quando a gente vive aqui na terceira dimensão matéria, é a mesma coisa. Quando a gente vai viver na quarta, é igual. Só muda o nosso corpo, só muda a frequência que nós vibramos. Só isso. O resto é a mesma coisa. Você vai continuar do mesmo jeito que partiu. E aí, né? Só que, como a gente falou, é simples de entender, mas tem uma complexidade que a gente precisa descobrir. É igual a gente ficar aqui. Se a gente se apega a muitas pessoas, se a gente se apega... Por isso a gente falou lá desapegar da matéria. Quando a gente desencarna, tá? Morre, vai para a quarta dimensão, está apegado à matéria, e esse apegado pode ser qualquer coisa. E se as pessoas que ficam, tá, têm um sofrimento muito grande, a gente fica ligado energeticamente. A gente entra numa sintonia vibratória. É isso que a gente chama. E aí, quem desencarnou não consegue, né, por várias razões também, mas devido à falta de conhecimento, à falta de evolução espiritual, a falta de estudo, faz com que elas entrem em sintonia vibratória, que a gente chama. Então, o sofrimento de quem está vivendo na terceira dimensão passa para quem está vivendo na quarta dimensão. Por isso a gente fala que a melhor coisa que tem é o amor, é a energia do amor, que daí liberta tudo. Aí ninguém fica preso a nada. O amor é né? o perdão, né, Rafa? É o desapego. Então, quando as pessoas estão apegadas à matéria, elas ficam presas à matéria, mesmo que ela não esteja mais vivendo num corpo físico. Faz parte, gente, faz parte do universo, Ana. Mas a gente tem que descobrir, ter conhecimento para a gente não cair nisso, né? Para a gente não passar por esse sofrimento que é desnecessário. É desnecessário, não faz sentido sofrer. Então, se as pessoas estão aqui e fica... Olha só,
Sabe como é que acha uma pessoa no universo? Seja ela encarnada ou desencarnada, pensa nela. Quando você pensa em alguém, você acha ela em qualquer lugar do universo. Tá? Você manda um pensamento para essa pessoa. É simples assim. E aí, esse pensamento, aí a gente busca lá atrás de novo. Esse pensamento é bom ou é ruim? É um pensamento de tristeza? É um pensamento de sofrimento? Ou é um pensamento de alegria? É uma bênção? Então, quando a gente trouxe o autoconhecimento, funciona muito bem aqui para a gente encarnado, com certeza, vivendo aqui fisicamente. Mas é muito mais para o plano espiritual. Porque lá faz muito mais, é muito mais intenso o pensamento. Só que as pessoas não entendem que, mesmo estando encarnadas aqui, os pensamentos sentem na outra dimensão. Você, as pessoas não rezam, não oram para os santos, para os anjos, é a mesma coisa. Só muda o nome. Ah, vou rezar aqui para o meu anjo, vou rezar aqui para o meu santo. Beleza, pensou no santo, se conecta com ele. Pensou no parente, no ente desencarnado, se conecta com ele em pensamento. Se conecta, é sintonia. Então, se você está lá sofrendo um luto, olha como é que é, triste, e fica pensando na pessoa, você está mandando todo esse sofrimento para ela. Aí ela, vamos supor assim, que ela não tenha conhecimento também, ela viveu aqui na Terra na ignorância, não quis saber, né, do plano espiritual, morreu, acaba tudo. Sabe o que vai acontecer? Ela vai achar, tá, que aquele sofrimento que está vindo para ela é dela, e tem muitos que nem percebem que morreu. Tem mais essa ainda. E vai causar sofrimento dos dois lados. A pessoa sofre aqui, aí a pessoa que está na outra dimensão sofre também, entra numa sintonia, aí trava a vida aqui, não vai para frente, aí começa a acontecer todas aquelas desgraceiras aqui, porque está numa sintonia de sofrimento. Entende? Então isso que a gente está trazendo, esse conhecimento, é para libertar isso. Saiba que morreu, tem vida para frente, cuidado com o que pensa, cuidado com o que sente. E aí, assim, tem saudade da pessoa que morreu, tá triste por ela, pensa nela, mas emana coisas boas. Se tem mágoa, perdoa na própria mente, você manda um pensamento para ela. Olha que coisa maravilhosa do universo. Pensa na pessoa que já foi, fala com ela de coração, se conecta com o universo e fala assim, me perdoa por isso, por isso, por isso. Vai perdoar. É a mesma coisa. Entendeu? Então, a gente está trazendo essa expansão de consciência para as pessoas se libertarem do apego à matéria. Viver na matéria é normal, tem que viver, tem que curtir, tem que batalhar aqui mesmo, mas tem que desapegar. Tá? O apego, desapego, é só um sentimento. Está muito apegado à pessoa, tem que desapegar, tem que aprender a ter esse amor, né, do universo, que a gente chama de amor incondicional. Comece a trabalhar o amor incondicional, que vai libertar tudo. O amor incondicional liberta qualquer coisa. Tá com problema, tem algum incômodo, amor incondicional. Faça as coisas sentindo amor. Quando a gente ganha esse entendimento, né, Rafa, as coisas acontecem bem mais rápido. É o caso do meu pai também, que não tinha tido, desencarnou com aquele monte de sentimento, aquelas coisas, a gente aqui também, cada um com um sentimento. Eu tinha um sentimento que era um pouco complicado, teve que ter aquele encontro, porque ele sofria do outro lado e eu sofria aqui.
E graças a Deus, né, depois do autoconhecimento, de encarar a espiritualidade da forma que foi encarado, abriu-se um leque de possibilidades dentro de mim, já de muita coisa que eu já sentia, mas não tinha conhecimento. E deu a oportunidade dele se comunicar comigo, e dentro disso, a gente ter o entendimento que a gente precisava. Então, assim, a gente está falando de coisas, não é que ninguém contou pra gente. A gente está aqui falando de experiências de vida. E todos, qualquer pessoa pode ter suas próprias experiências. É buscar, é estudar, é querer realmente a resposta que precisa. E depois disso, dentro de mim alguma coisa mudou, assim, da água para o vinho. Eu sei que ele encontrou a paz dele, porque eu pude visualizar isso, foi muito claro para mim. Às vezes eu me emociono um pouco em falar, mas é importante isso, porque não como diz outra, experiência de ninguém, é a experiência de vida, é que o Rafa tem as experiências dele, que a gente busca isso, a gente tem resposta, a gente pratica isso com cuidado, com orientação de mentores que a gente tem ali para estar nos orientando o tempo inteiro. Então, gente, não é acreditar no... Quer acreditar, acredita, mas busca. A resposta está na busca. Busca, que tudo que se busca se tem uma resposta. Olha só, a gente usa certos nomes, né? Então, a gente fala de mentor espiritual, mas pode ser o anjo da guarda, pode ser o santo preferido. Isso aí não é o nome, mas assim, ó, Exatamente. ninguém está sozinho no universo, tá? Ninguém. Todo mundo tem seu anjo da guarda, todo mundo tem seu protetor, todo mundo tem seu mentor. Isso aí é natural. Então, qual que é o problema dessas coisas? Que a gente não se conecta com eles. Porque às vezes a gente não acredita, porque às vezes a gente acha que é coisa de outro mundo. Enfim, crenças e preconceitos está cheio. Mas todo mundo tem um amparo. Pode dar o nome que quiser. Anjo da guarda, santo, enfim, mentor espiritual. Isso não é importante. O importante é a sintonia. Então, o que você sente, você vai sintonizar com essa mesma sintonia. Então, vamos lá. Se eu sinto amor, eu vou sintonizar com quem sente amor. É regra do universo. Simples assim. Se eu sinto raiva, se eu sinto um ódio, eu vou sintonizar com quem sente raiva, com quem sente ódio. Natural. Se eu estou sentindo muito triste, eu vou sintonizar com pessoas, com seres de tristeza. Então, por isso que a gente está trazendo a questão do autoconhecimento. A gente vai bater muito nisso, mas as pessoas têm que aprender a ter esse entendimento do que elas estão sentindo, porque sintoniza com o universo inteiro. Sintoniza com o Autoconhecimento universo abre inteiro. portas, né, Rafa? Então, as pessoas têm que parar e olhar para elas. O que eu estou sentindo? Está sentindo amor? Então você está sintonizado com gente do amor. Espíritos do amor, anjos do amor, enfim. Agora, sintonizou com qualquer outra situação, por isso que tem que mudar. Por isso que a gente fala tanto, muda, transforma, troca os pensamentos, troca os sentimentos, para não ficar numa sintonia, a gente fala de uma sintonia negativa. Muda para sintonias positivas, para a gente não entrar em sintonias negativas, porque você vai se conectar com gente negativa. Aqui na matéria, na terceira dimensão, corpo físico, a gente já, se você gosta
né, de falar só coisas negativas, vai sintonizar com um monte de gente negativa. Agora, você imagina que a gente não está sozinho no universo, né, e a gente se conecta com a quarta dimensão. Faz parte? Então, você vai sintonizar com energias negativas. Como é que muda isso? Né? Como é que eu não fico negativo? Eu tenho que mudar minha energia para positiva. Eu tenho que começar a pensar coisas positivas, a sentir coisas positivas. Que é essas energias positivas que a gente fala? É sentir amor, pensamentos bons, sentir alegria, sentir felicidade. A gente tem que mudar isso. E a gente usa isso com o autoconhecimento. Então, pensamentos e sentimentos em sintonia. E aí você sintoniza com a energia do universo inteiro. Né? Por isso que a gente está trazendo esse esclarecimento. É importante. A vida não acaba aqui. Ela é infinita. Vai para as outras dimensões. Se conecta com seres de outras dimensões. Mas a gente nunca está desamparado. Nunca. E outra coisa. Se conecta com o universo. Pede para ele. Pede. Né? Qual que é o melhor caminho? Qual que é o caminho que eu posso seguir? Ele vai te mostrar. Você vai aprender a ver que certos caminhos não é legal mais de ir. A gente vai evoluindo, vai se espiritualizando, a gente vai expandindo a consciência, tá? Expansão de consciência, mais informação, mais conhecimento do mais conhecimento do universo, mais coisas. Isso é expandir a consciência. E quando a gente tem essa expansão, a gente vai sabendo, tá, que o universo vai nos dando os toquezinhos, mostrando os sinaizinhos daqui, os sinaizinhos da... Chama-se intuição. Para tudo tem nome, a gente dá um nome de intuição. Né? O universo está te intuindo o tempo todo para onde você deve ir, o que você deve fazer. E aí você vai perceber que certos caminhos não é legal mais de caminhar. E aí você muda de caminho. A gente fala caminho, tem um monte de possibilidades, mas você vai falar assim, pô, não é mais legal pensar assim. Não é mais legal julgar. Não é legal julgar os outros. Não é mais legal criticar os outros. Você começa a ter essas mudanças. Por quê? Julgamento, crítica, é tudo energia negativa. Tudo isso é energia negativa. Então, a gente tem esse conhecimento de buscar essa expansão de consciência para a gente melhorar. Porque, como ela é eterna, ela é um tal de saldo de dívida. Saldo e dívida, o tempo todo. Né? Crédito e dívida. Quando você faz o bem, você tem crédito. Quando você faz algo que prejudica, a gente chama de mal, a gente tem dívida. Né? Também de karma. E a gente tem que pagar nossa dívida. Pagar o nosso karma de acordo com o que a gente faz. Dentro disso, né, dentro dessa balança que a gente tem de karma, né, entre pagar karma e evoluir, né, fazendo o bem, que a gente só evolui fazendo o bem, entra uma questão assim que a gente está falando. Como a vida é eterna, sempre vai ter, né, algo, sempre vai ter algo para a gente pagar até a gente liquidar essa dívida. Se a pessoa tem muito karma, enquanto ela não saldar esses karma, ela vai ter que ficar pagando isso. Ou seja,
que é o karma que a gente fala em questão de energia? É energia negativa que a gente acumula ao longo da nossa existência. Para a gente saudar essa energia negativa, a gente tem que colocar energia positiva, que a gente traz aqui para o nosso dia de hoje, fazer o bem, ajudar. Isso é energia positiva. Energia negativa é prejudicar, fazer o mal. Né? Então, qualquer coisa que ajude, que faça o mal, a gente junta energia negativa. Quando a gente faz o bem, quando a gente ajuda, a gente junta energia positiva. E nesse saldo de energia positiva e negativa, a gente entra no equilíbrio. A gente tem que estar em equilíbrio. Se a gente tem karma, a gente tem que pagar. E aí que entra a questão que nós estamos falando de vidas, né? A gente não veio viver uma única vida. Existe um negócio que a gente chama de reencarnação. Esse é um pedaço do quebra-cabeça que a gente tem que colocar na vida para entender muitas coisas. Chama-se reencarnação. Então, hoje eu estou vivendo num corpo físico como o Rafael. Mas ontem eu podia viver em outro corpo físico. O universo nos dá essa liberdade, porque é natural, porque não dá tempo da gente evoluir o suficiente para pagar os nossos karmas da vida. A gente vai ter que começar a entender o que é essa reencarnação. Porque é um pedaço do quebra-cabeça que vai nos dar muitas respostas do que a gente está passando na vida atual. Seja os nossos problemas, seja os nossos aprendizados, seja o que a gente vai plantar para colher lá no futuro. Porque se você sabe que se você planta mal, vai colher mal, você começa a plantar o bem, para colher o bem. É simples assim. E muitas vezes o que acontece? A gente vê que a pessoa era tão boa, por que aconteceu aquela situação com ela? Então, é difícil de entender se a gente ficar só preso numa existência. Aí quando a gente entende o que é a reencarnação, vidas passadas, aí sim encaixa aquele quebra-cabeça, a gente entende o que está acontecendo com a nossa atual vida hoje. Por que a pessoa está passando por certa situação? Por que a pessoa tem certas doenças? Por que fulano morreu cedo? Por que fulano morreu novo? Gente, para tudo isso existe uma explicação. E se a gente se aprofundar, a explicação faz sentido. Encaixa o quebra-cabeça. Mas a gente tem que começar a expandir a nossa consciência, a quebrar esses nossos dogmas, quebrar esses paradigmas, tirar essas crenças da nossa cabeça. Então, muita coisa que a gente não entende porque acontece, a explicação se resume em vidas passadas. Reencarnação. Você vai achar as respostas do porquê que está acontecendo aquilo. O porquê que fulano veio daquele jeito. Por que fulano sofre tanto? Por que ciclano sofre tanto se ele é tão bom? Ele é bom, né, nessa existência. Mas temos que ter a consciência do seguinte, ele é um espírito. Ele é um espírito que teve outras vidas em outras épocas. Essa é a realidade do universo. Enquanto a gente não se abrir para essa realidade, a gente vai ficar, muitas vezes, sem respostas, e a gente vai ficar sofrendo. Porque isso inclui o sofrimento. E a gente fica preso para evoluir. Porque se a gente tem o conhecimento que, em vidas passadas, né, a gente fez algo que
prejudicou outros e a gente está pagando nessa, a gente começa a melhorar. A gente começa a melhorar. O problema da gente pensar assim, morreu, acaba tudo, é que a gente não começa a melhorar. A gente não começa a melhorar. E se a gente sabe que dependendo do que a gente fizer, existe consequências lá na frente, a gente vai melhorar. Isso é normal. Então a gente tem que começar a se abrir para o que vem de novo. Que para o universo não é novo, né? É muito velho. Já vem fazendo isso há muito tempo. Então todo nascimento é uma reencarnação que nasce de um espírito que já teve várias vidas ao longo da sua trajetória. Se a gente não aprender isso, a gente vai ficar parado na nossa evolução. Vai chegar uma época que vai ser normal falar sobre isso. Mas até lá a gente vai começar a falar de algum... Mesmo que as pessoas não acreditem. Mesmo que as pessoas encham de crenças e tudo mais. Mas vai chegar um tempo em que a gente vai ter que aprender sobre isso. Porque faz parte da nossa evolução. Faz parte do que a gente vai melhorar, seja como seja na nossa vida aqui agora, seja como espírito, a gente vai melhorar de acordo com conforme a gente vai expandindo a nossa consciência. Já deu nosso horário? Não sei. Tem horas aí que eu tô sem horas aqui. Deixa eu ver aqui. Tá no limite. Então, assim, para nós finalizar isso aqui, na próxima a gente traz mais algo com profundidade. Né? Então, a gente buscar ter esse conhecimento. Basta a gente querer. Quando a gente quer, joga as coisas no colo da gente. Joga nas nossas mãos. Mas tem que querer realmente. E esse quebra-cabeça que a gente fala é uma peça que falta, porque muitas pessoas não entendem. E vai libertar a vida, tá? Vai libertar a mente das pessoas, vai entender muita coisa do que acontece e as pessoas vão procurar melhorar, que é a reencarnação, vidas passadas. E a gente saber que a gente é conectado, tá? A gente entra em sintonia com o universo inteiro. A gente entra em sintonia com o universo inteiro. Basta a gente estar pensando em algo. A gente dá um exemplo mais simples possível. Pensou em alguém, se conectou com esse alguém, está mandando energia para ela. Simples assim. Aí tem alguns sinaizinhos que a gente fica abismado, né? Só que é tão natural. Pensa na pessoa, daqui a pouco a pessoa te liga. Pô, isso é um sinal de que a gente está conectado o tempo todo com as pessoas, com todo mundo. Só que a gente pensa num, pensa no outro, né? Aí você manda uma energia para alguém. Seja boa, seja ruim, seja de amor, seja do que for. Então a gente tem que começar a ter cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente sente. Se você pensa em alguém e está muito triste, você está emanando energeticamente essa tristeza para alguém em quem você pensou. Se a pessoa for muito sensível, tá? Essa sensibilidade que a gente chama é de sentir as energias, a pessoa vai passar mal. No sentido assim, vai dar uma tristeza nela, ela não sabe o que está acontecendo, tal. E é alguém que está mandando uma energia de tristeza para ela. Né? Aí o que essa pessoa tem que fazer? Que a gente chama, ela tem que trocar os pensamentos dela para não sentir tanto aquela energia. Aí ela coloca outra energia nela mesma. Então, tipo, pensa em algo maior. A ideia é essa. Pensa em algo maior, pensa no universo, pensa em Deus, pensa em algo
Pensa nas estrelas, qualquer coisa serve. Em algo energético maior. É tudo sintonia. Pensou nas estrelas, a energia é diferente. Pensou em amor, pensou em Deus, a energia é diferente. Então, como é que muda a vibração da gente para a gente ficar bem? Pensa em algo maior. Pensa no universo, pensa no Criador. Você está se conectando com Ele. E aos poucos você vai sentindo e entendendo como que isso funciona. Se a gente se conecta com alguém próximo de nós, por que a gente não vai se conectar com o universo? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, se eu penso em alguém e eu mando uma energia para ela, se eu pensar no universo, eu vou me mandar uma energia para o universo, vou me conectar com ele também. Entro em sintonia com o universo. É aí que as pessoas falam lá da lei da atração e tudo isso. É assim que funciona. Isso é uma lei da atração. Se conecta com o universo é tudo que existe, né? Aí você pensa no que você quer, você manda uma energia e você volta para você mais daquela energia. Então, se você pensa em amor, vai voltar mais amor. Se você pensa em prosperidade, vai voltar mais prosperidade. Se você pensa em miséria, em escassez, em crise, vai voltar mais disso. Pensou, se conectou a algo. Está mandando uma energia que está voltando. Por isso que se a gente ficar preso à matéria, é inevitável. Por isso que se a gente ficar preso à matéria, a gente não expande a mente para o universo. Olha que coisa interessante e simples de entender. Quer expandir sua mente para o universo? Pensa no universo, você vai expandir. Agora, se a gente fica preso só na matéria, apegado à matéria, a gente não sai daqui. A gente não tem mais informação que a gente quer. Deu o nosso horário, então? Tá travando o negócio aqui. Eu fiquei um bocado de tempo travada, né? Faz parte do mecanismo. A gente traz mais um pouco disso na próxima, né? Porque eu acho que tem assunto para mais de metro. Oi, irmã. Boa noite. Chegou bem no finalzinho, né? Então, beleza, gente. Já está travando, acho que deu o horário do Instagram aí, que tem limite de horário, né? Então a gente traz mais na próxima quinta-feira. Exatamente, a gente traz mais, e se alguém tiver aí, quiser mais assuntos sobre isso, a gente está aqui, está preparado para responder, com certeza. Né, Rafa? Com certeza. Então, beleza. Então, tá bom. Boa noite para vocês. Obrigado, boa noite. Obrigada. Até quinta-feira que vem. Tchau, tchau. Até quinta, se Deus quiser. Tchau.